Boa noite, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dois Cafés e um Filme. Boa noite, Mariana, tudo bem? Boa noite, Ed, tudo bem? Boa noite, pessoal. Então, hoje nós vamos falar sobre o filme O Convite, né? Demoramos um pouquinho para falar desse filme, porque ele Sim. está em cartaz, na verdade já está saindo de cartaz, né? Mas ainda está no circuito e muito breve, com certeza vai estar no streaming. Mas foi o que a gente conseguiu de agenda, né, para para falar. É, mas olha, eu vou te dizer aqui, assim, já de início, que eu imaginava que fosse ficar bem menos tempo em Sim. cartaz. E é isso, o filme ele foi crescendo muito com aqueles falatório, né, o filme tá em cartaz, "Ó, cara, filme muito legal que tá passando", e ele foi se estendendo. Tá mais Foi ganhando restrito. fôlego, acho que ele foi ganhando fôlego a cada semana. Sim, ganhou. Claro que ele tá ainda muito restrito hoje a esses cinemas um pouco fora do circuito, né, do grande circuito de cinema de shopping e tal, mas ainda é possível vê-lo no cinema. Sim, ainda assim. Então, sem enrolação, vamos falar sobre Olivia O convite. Wilde, O Convite. Bom, vou ler aqui rapidamente um pouco sobre o filme, né, nosso salvador IMDb para tentar dar um rumo pra gente, mas, o filme O Convite acompanha Joe e Angela e como o casamento deles caiu na rotina. Angela convida os vizinhos Kyla e Shane para um coquetel e, inesperadamente, eles descobrem que os vizinhos podem estar organizando orgias semanais. Espera aí, mas o nome dos personagens são esses? São esses, é Joe, Angela. É Pinha? que, na verdade, isso você já tá adiantando um plot do filme, né, que é Ah, o tá. nome do marido da psicoterapeuta, né. É, O tá, nome desculpa. real dele é alguma coisa Shane, mas ele se apresenta como Rock. É isso. Eu ia falar isso, que só ficou na minha cabeça Pinha e Rock. É Howard, Pinha, o apelido dela, Howard alguma coisa Shane, que na verdade se chama de Rock. Mas antes da gente. Lembrando que você falou: "Tá adiantando já uma coisa do plot", aqui não tem essa de não falar spoiler. Isso aí. Faz parte aqui. Faz parte, faz Inclusive parte. faz o negócio é a jornada, não é o final, gente, pelo amor de Deus. E aqui também já entrega tudo, porque sobre as orgias, o filme só fala muito Já lá na tá frente, né. Então já tá tudo muito apressado, igual o casal, né, principal do filme, tá tudo muito, muito apressado aqui, mas vamos lá. O que eu vamos. acho muito legal desse filme, que eu saí do cinema, assim, muito, muito empolgado com o que eu assisti, e eu revi ele, é um dos primeiros filmes que eu consegui rever pra poder gravar, né. Uhum. Tive essa sorte, esse tempo também, né. E revendo ele, eu tive mais ainda certeza nessa minha primeira impressão, que é um filme que trabalha ali, ele é muito didático para quem está começando a estudar cinema e quer ver o que pode ser feito com o som, o que pode ser feito com direção de arte, com fotografia. Isso é muito legal, porque a Olivia, né, ela é uma diretora, entre aspas, recente, uma diretora Recente. nova, né. O primeiro filme dela, que é o Booksmart, deixa eu ver aqui, eu peguei aqui, ele é de 2019, que é o primeiro longa dela, né. E aqui ela faz um filme que tem alguns paralelos nesses 2 filmes, que quero explorar, mas eu acho muito legal isso, porque nas entrevistas dela, e tá muito legal ver as entrevistas da Olivia, você vê uma pessoa realmente muito apaixonada com esse novo ofício, porque ela era já uma atriz muito conhecida, né. Sim. Inclusive uma atriz muito conhecida, pela aparência, falavam-se muito mais de: "Nossa, como essa atriz é lindíssima", pouco se falava muito das atuações dela, e você vê como que ela tá feliz em estar Como fazendo, diretora. né, podendo fazer esse trabalho de direção. Ela fala muito sobre as referências, que é uma coisa que eu quero explorar aqui hoje, que vai explicar muito sobre esse filme, e como ela também fica muito feliz com a possibilidade de fazer esse papel, em que ela mesma fala que ela: "Ninguém me ofereceria esse papel", né.
É, por isso é todo o uma verdade. estereótipo de figura que ela já tem ali em Hollywood, né. Então, mas assim, é um filme muito, muito legal em termos de você não que assim, nossa, o filme faz é tudo perfeito em tudo. Eu acho até que ele acaba sendo se mostrando como alguém que quer exercitar a linguagem, as possibilidades de linguagem do cinema, por ser uma diretora nova, e ela Uhum. quer fazer uma música que marque muito ali a transição de emoções, uma montagem muito presente, uma blocagem presente, uma direção de arte presente. Isso tudo é muito legal também. O filme é muito bom, mas, eu vejo, assim, uma necessidade de aquela Ele tá vontade de: ali, né, ele "Caraca". tá vou Uhum. fazer o E ela máximo do que pode ser feito aqui nisso aqui. perfeito. E ela coloca grana nessa produção, a Olivia, ela consegue filmar em película, né, ela cara, então, assim, é uma coisa muito pessoal realmente esse projeto, e é legal, é muito bom de você pegar esse filme e estudar todos os aspectos de produção, porque, assim, é prato cheio, é prato cheio. Mas me fala um pouquinho da sua experiência assistindo esse filme, Mar. Então, é assim, né, eu já você falou sobre as referências, enfim, e tal, partindo para esse aspecto mais não tão técnico, mas dessa questão da linguagem do cinema mesmo, depois a gente vai explorando os meandros ali da própria narrativa, né. Mas me lembrou muito aqueles filmes, sabe, tipo do Woody Allen, que trabalha muito o diálogo, né, exatamente. Até mesmo, assim, num nível meio neurótico, né, assim, de cenas meio neuróticas, assim, e tal. Mas que é isso, que é um filme baseado ali, tipo, no na conversa, né. Claro, tem outras referências também que trabalham muito o diálogo e tal, só que o que eu acho interessante, né, por exemplo, tem aquele eu não sei falar o nome daquele diretor que fez Antes do Amanhecer, Antes do Entardecer, Antes da Meia-Noite, Uhum. Richard É o Linklater, Linklater. Linklater, isso. Também é diálogo, né, ali os filmes são conversas entre 2 personagens, basicamente, o momento todo. A diferença é que eles caminham nas cidades, tem essa outra dimensão. E aí eu acho que uma coisa bacana do filme, e que a Olivia ela consegue explorar bem, é essa questão de transformar um cenário, no caso o apartamento, né, como palco da onde as coisas estão acontecendo. Tem aquelas tomadas externas, né, mas que é só no início, e que sinceramente eu acho que nem precisaria haver, dele saindo da escola, indo para lá, ela procurando lá as coisas para comprar e terminar de arrumar para o jantar, que é o convite que ela fez para o casal, né. Mas poderia muito bem ter passado o tempo inteiro nesse take interno do apartamento, porque eu acho que mostra bem, a dinâmica do próprio casal e como que vai se desdobrar os eventos a partir da chegada dos outros 2, né, dos outros 2 personagens que chega, do outro casal. E essa questão de estar sempre num ambiente, sempre, né, num ambiente fechado, de não ter nenhum componente externo, eu acho que intensifica ainda mais a conversa, né, porque a gente fica muito mais preso ali na conversa, que é o tempo inteiro, nos diálogos o tempo inteiro, e não tem muito o que sair dali, o que ver, até porque, é isso, eles mudam de ambiente, mas eles mudam sempre de ambiente dentro do apartamento, né. Então eu achei essa parte muito interessante também, de ser tudo ali rodado dentro de um apartamento, basicamente. E quando eu falo num palco, né, o apartamento como um palco, essa adaptação que a Olivia Wilde faz, ela começou como uma peça de teatro, né. Não sei se você sabe, enfim, é uma peça de teatro, já foi adaptada em diferentes países, com diferentes idiomas, para o cinema também. E ela resolveu fazer mais uma adaptação, né. E eu li em algum lugar ela se questionando: "Cara, mas o que que torna essa peça ser tão adaptada em tantas línguas? O que que torna comum a tantas línguas diferentes, a tantos países diferentes, essa peça, essa questão?". E aí eu acho que é um pouco sobre isso, né, que é a questão de relacionamentos. Isso é meio que universal, a questão dos relacionamentos é uma questão universal que permeia qualquer espaço, independente de línguas ou de país, enfim, né. Então esse eu acho que é de um ponto de partida uma coisa
que eu acho interessante, assim, que me chamou bastante a atenção. E daí a gente desdobra outras coisas também, né, por exemplo, a princípio, quando você lê, né, a sinopse, quando você começa a ver o filme, enfim e tal, tem uma sensação ali de que, eles convidam os vizinhos para jantar, ela convida, né, na verdade ele tá meio que não queria, não tô afim e tal, mas ela tá ali, quer, eles vão vir e tal, lá-lá-lá, tenta montar todo um jantar que se mostra depois, tipo assim, já caótico, porque a comida no forno que ela faz queima, aí ela faz Ramon, né, presunto, e a outra convidada ela não come carne, então assim, e agora o que que faz? Aí vamos o champanhe, aí o champanhe não tá no final, não comprou o vinho, enfim, aquela loucura toda já que já desde o início já mostra um pouco desse caos, né. Mas, eu acho que a grande sacada, assim, já do filme é que ele aparece, assim, no início mostrando um pouco sobre já a questão do desejo, né, a princípio parece que é só uma questão sexual, né, do desejo sexual e depois ele se desdobra e vai construindo camadas para mostrar que não é especificamente isso, né, que o desejo não a questão não é só, do casamento morno de muito tempo e tal, tem outras camadas ali que a gente pode, ir discutindo aqui, né, mas eu acho que é isso, o convite, o jantar, né, o convite do quê? O convite é o que eles fizeram, né, o convite é o que o filme se propõe a fazer aos seus espectadores, é aquela coisa mais aberta, assim, né. Que o jantar, ele é a situação ali concreta da qual o filme vai se desdobrar, mas o acontecimento é esse encontro das pessoas, dessas 4 pessoas, né, porque também são só esses 4 personagens ali, então são 4 pessoas que estão num espaço interno ali do apartamento, e que tem que lidar com os desejos e as faltas que tem nas suas vidas, porque a princípio é isso, né, o casal convidado aparece como um modelo de desejo, ao que parece, assim, né, de desejo no caso da personagem da Olivia Wilde, né, da Angela, um pouco meio como uma ameaça para o personagem do marido dela, do Joey, né, eh, e e aí a gente vai vendo depois que esse mesmo casal, apesar de terem uma dinâmica que difere da do casal principal, eles também têm conflitos. Isso Uhum. aparece no filme e eu acho isso legal, sabe. Mas eu acho que talvez é isso, a gente possa pensar assim, o que que porque, no limite, né, a casa ela é uma representação também desse casal principal, né. A casa ela representa um pouco a estrutura dinâmica desse casal principal. E aí o que que é revelado, o que que se mostra, né, quando alguma coisa que não faz parte desse ambiente entra. Eu acho que é um pouco por aí. E aí vai o filme vai se desdobrando, e aí na minha perspectiva, assim, sai muito dessa questão da narrativa que fala sobre o sexo, né. O sexo eu acho que ele aparece ali, ele funciona como uma provocação narrativa, mas ele não é, a questão central. Para mim não é a questão central, né. Uhum. Isso que você falou que depois se desdobra, né, e eles parece que descobrem que fazem orgias e tal, não sei o quê, e aí a possibilidade deles se trocarem entre eles, enfim, de exercitar ali uma orgiazinha para ver se dá um levante no casamento, né, eu acho que isso tudo, eles aparecem como um casal, né, a Pina e o Rock, eles aparecem como um casal que aparentemente é mais confortável com o desejo, em como lidar com o desejo, e o outro casal não, né, o casal da Angela e do Joey parece aquele casal que tá mais, acomodado, assim, né, e não tem mais o interesse ali no outro. E por esse sentido, eu acho interessante pensar como essa questão do desejo, né, ela tá alinhada também à curiosidade sobre o outro. Eu acho que isso é um ponto interessante,
né, pensar isso, porque a gente deseja uma coisa que falta, uma coisa que a gente desconhece, né, a partir do momento em que você conhece aquilo ali, às vezes o desejo ele se desloca. E numa relação, num relacionamento de tanto tempo, como é dos 2 personagens ali, né, que tem filhos já e tal e tudo mais, eh, tem uma coisa meio assim, clichê dos relacionamentos longos, que é tipo: "Não, eu já conheço essa pessoa, já sei o que ela vai fazer, se fulano fizer isso vai". Então, se você conhece tudo, que mais de curiosidade você tem, sabe? Aonde que o seu desejo ali se encontra num outro, né? Então eu acho que a própria curiosidade ou o desejo dos 2, da Ângela e do Joey, no outro par de casal, passa um pouco por isso também, pela imaginação, pelo que eles imaginam desse outro, pela curiosidade, né, da descoberta desse outro. E eu acho que esse contraste ele cria um pouco da tensão dramática num filme que é cômico, né. É uma comédia e não é aquelas comédias tipo pastelão, não é uns filmes de comédia de ação que resgata um pouco, acho que essa tradição hollywoodiana, por exemplo, que teve com o Woody Allen, né, e os filmes do Woody Allen. Eh, e isso a gente vê na própria configuração, da do figurino das personagens, né. A Penélope Cruz com aquele cabelo todo loiro que é difícil a gente ver, mas que dá uma sensação completamente de uma pessoa completamente, assim, descolada e potencialmente sexual, a própria roupa, né, e em contraste a personagem da Olivia Wilde usa trança, o cabelo todo preso, uma coisa mais rígida, né, enfim. Então, eu acho que essa tensão dramática entre os casais, ela é construída em diversas camadas, né, e na própria casa, na própria configuração da própria casa, do apartamento. Perfeito. Eu quero pegar, assim, quebrar um pouco por partes o que você comentou agora. Uhum. E, primeiro uma coisa engraçada, que é casas. Uma coisa que tem porque uma coisa que tem muito no Letterboxd, por exemplo, é o pessoal fazer listas, assim, super aleatórias, né, e unir os filmes tematicamente. Valor Esse ano sentimental, o é convite. não, assim, e geralmente eles fazem listas sobre qualquer coisa, e dá pra criar uma lista entrando 2 filmes já esse ano, que são filmes com apartamentos belíssimos, digamos assim, ou filmes que se passam em apartamento, ou que o Uhum. apartamento é um personagem fundamental. O apartamento do drama faz muito sucesso também, e agora a gente tem esse, né. E se você Sim. pensar, tem vários outros filmes de apartamento também. Tem Se Meu Apartamento Falasse, do Billy Wilder. Então, assim, Sim! e aí você vai embora, tá. Mas, de fato, o apartamento é fundamental na narrativa aqui nessa história, pra construir essa história. E aí a gente pode entrar um pouco a conversa no aspecto de direção de arte ali, que é conhecido como design de produção lá para os Estados Unidos, tá. E aí esse filme, primeiro que ele tem, como a gente falou, algumas referências muito grandes a Olivia. Cara, o nome Olivia Wilde vem do Oscar Wilde. Então, assim, você já vê que ela é uma pessoa que faz muitas referências a coisas, assim, mais clássicas, né. E ao cinema de Hollywood também. Então, os filmes que ela pega de referência para esse design de produção ali, tem um filme do Sidney Lumet, e de novo, tá muito legal assistir as entrevistas da Olivia. O Sidney Lumet, ele é um diretor clássico também de Hollywood, né, e eu vi um corte, assim, dela, ela falando sobre a questão de, pô, um filme dentro de um ambiente apenas. E aí você tem um filme clássico, talvez o filme mais importante do Lumet, né, aí tem, pô, outros grandes filmes também, como, Dog Day Afternoon, mas esse filme que eu tô falando é o Doze Homens e uma Sentença, 12 Angry Men, né, que é o filme que se passa dentro ali daquela antessala, onde o júri popular vai decidir a sentença, né, de outra pessoa, e o filme se passa todo ali, né. E nesse filme, a Olivia, ela, cara, o Sidney Lumet, ele tem um livro que eu recomendo pra todo mundo, que se chama Fazendo Filmes, e ela fala: "Cara, esse livro é maravilhoso, porque primeiro ele destrincha esse aspecto, né, do filme, como ele faz um filme dentro de um ambiente só,
O que Uhum. a princípio pode soar muito difícil, mas eu vou ler um trechinho aqui que não é assim, pelo contrário. E aí, ela cita esse livro e também cita um outro aspecto dele, né. E foi engraçado porque eu li ontem essa entrevista completa, porque eu tinha só visto um corte antes. Aí eu, Uhum. pra me preparar para hoje, eu: "Pô, vou procurar essa entrevista completa", e achei essa entrevista, e aí ela fala do livro, e era exatamente o livro que eu tô lendo recentemente. Eu tô lendo esse livro, eu olhei e caraca, ela É tá o mesmo falando disso livro. mesmo. Maravilhoso. Porque o Sidney Lumet é incrível mesmo. E esse livro, assim, ele conta cada detalhe do jeito dele de produzir, né. E que vai ser muito diferente do jeito da Olivia, que a gente vai falar já já, que tem tudo a ver com essa questão de improvisação de teatro que você está falando. Mas no trechinho do Lumet aqui, ó, no Doze Homens e uma Sentença, qual é a grande parada desse filme? E é, assim, é um filme, cara, que todo mundo, quando vai falar sobre uso de lentes, usa esse filme de referência. Porque o Lumet, ele parte desse princípio de criar um ambiente no início, né, ele faz um caminho até o inverso, na verdade, do que o Olivia faz nesse filme. O ambiente é mais aberto, então ele parte ali usando lentes de 30 mm, 28 mm, que dá uma abertura maior realmente, e mais profundidade ali no em cena. E depois, conforme a tensão, porque é um filme também muito de troca de diálogo, porque é isso. Eles estão sem é pior ainda, porque pelo menos tem um apartamento grande, ela consegue fazer uma blocagem das pessoas. É. Nesse não, no do Lumet é um cafofinho com 12 cadeiras e acabou, entendeu? Uhum. E aí ele vai crescendo, né, o ritmo desse conflito entre os personagens ali, a partir também da mudança das lentes. As lentes vão ficando mais fechadas e vai para as lentes de 70 mm, que vai Uhum. criando um ambiente mais claustrofóbico. Ele também ele faz uma brincadeira com o teto, né. Ele começa a filmar cada vez ele vai descendo, assim, a altura da Pra câmera, para cada vez mais aparecer o teto. E essas lentes, quando você vai mais crescendo essa milimetragem da lente, você também vai atachando o fundo, é um efeito que acontece. Então o filme você se sente, cara, cada vez preso. mais. E a Olivia ela também faz isso, só que ela faz o caminho inverso, porque no início, por mais que ela também tenha esse conflito grande, você vê, assim, muito do ambiente, eles muito separados no ambiente, e aos poucos, menos rígido que esse filme do Lumet, mas É. ela vai fechando também, enquadrando cada um conforme você vai, eh, aumentando esse drama, a revelação das coisas que vão acontecer nesse filme, né. Isso é muito legal desse livro do Lumet, porque ele conta tudinho. E um Uhum. outro ponto que ele conta também nesse livro aqui, que é o que ela usou de exemplo, é sobre o papel do diretor em precisar justificar para sua equipe de produção, durante a produção de um filme, o porquê de certas escolhas. Então, assim, pô, por que você vai fazer essa progressão de lente? Se ele não soubesse responder para a equipe, ele sabia que nem ele saberia, na verdade, o porquê tá fazendo aquilo de fato. Então esse exercício de ter que explicar para a equipe era um exercício dele mesmo compreender o filme dele também. E ela fala: "Cara, eu tive que fazer e entender muitas das minhas decisões assim, na pré-produção". E ela dá o exemplo do teto, porque é muito mais fácil, num filme desse que eles montaram um set, né, num apartamento mesmo, Uhum. eles montaram esse set, recriaram ali um apartamento, e o teto, alguns filmes nem sempre estão aparecendo, então você pode economizar na produção, é Sim, dinheiro. sim. Né, só botando ali uma chapa e acabou. Mas ela precisava também que mostrasse o teto, ela faz mostra muito, apresenta muito isso. E ela tinha que justificar o porquê, né. E aí tem Uhum. essa brincadeira que o Lumet faz também, dessa claustrofobia, desse ambiente fechado Uhum. e tal. Então esse exercício é interessante, que é o que conversa com a direção de produção do filme, né. Porque essa construção desse set está totalmente ligado a esse desenho de produção, o que aqui a gente chama de direção de arte, né, Uhum. mas que para lá é desenho de produção. E aí, aquele exercício legal que a gente fez muito com o Bohemian Rhapsody, no episódio do Bohemian Rhapsody, que às vezes eu acho Uhum. que é legal fazer. Quem são as pessoas que trabalham no filme, né.
No da Olivia, né, cara, ela se cerca de muita gente muito boa, né. E na questão de O produção, de episódio foi desenho de o produção, episódio foi do Michael, né. O foi episódio do do Michael que a gente falou é que a gente porque fala mais do Boyega. só pra situar, que senão alguém vai ficar procurando loucamente: "Cadê?" Perfeito, não, o episódio é o do Michael. Mas, quem faz o design de produção dela é essa Jade Healy aqui, né, e um dos filmes que ela faz, né, ela é muito elogiada pelos trabalhos dela, né, A Lenda do Cavaleiro Verde é um filme que ela é muito elogiada, mas tem um filme aqui que é muito parecido também com O Convite, que é O Sacrifício do Cervo Sagrado. Não sei se você já assistiu esse. Não. É um filme do Lanthimos. É um filme do Hum. Lanthimos, e tem algumas cenas que você passa dentro do apartamento ali deles, não é muito sobre isso, né, mas cara, é um filme do Lanthimos, e é um filme super tenso dele, é um filme nervoso dele, entendeu. Então assim, você consegue ver algumas semelhanças nos apartamentos ali do Sacrifício do Cervo Sagrado e nesse filme do Convite. Uhum. E outra pessoa que também trabalha no Sacrifício do Cervo Sagrado é o montador do filme, né, que é o calma aí que eu tenho que pegar aqui, é o nome é o Yorgos também, Mavropazidis. Algo do gênero. Mas é um outro Yorgos, é o montador do filme. Ele é o montador dos filmes do Do Lanthimos. Lanthimos. E que é uma pessoa que você vai pegar filmes e que Só você vai assim, ter pra gente tá falando de sensação. Yorgos Lanthimos, pobres criaturas, só pra, Pobres né, Criaturas, né, A Favorita, enfim, o Lagosta, Dente Canino. Cara, o Lanthimos, os filmes dele é o exemplo de filme tenso, que você fica nervoso, que você fica constrangido, que você fica confuso em ver alguns momentos com enquadramento, como a montagem também influencia muito nisso. Pra você ver que não é à toa a sensação que ela passa nesse filme, sim, pelas pessoas que ela procurou para fazer esse filme, né. sim, faz sentido. Então, assim, tá tudo conversando ali em estilo, né, em linguagem. Ela procurou exatamente isso e procurou quem faz muito bem isso, né. Além das referências. Outra referência maravilhosa dela é a cena em que eles recebem a casa, assim, que toca a campainha, questão de Uhum, debatendo, estão discutindo, tá aquela trocação, e aí toca a campainha e ela vai e abre a porta, né. Essa uhum. cena ela tirou da Virginia Woolf. Tem uma cena muito semelhante também, de Virginia Woolf, né, que ela que é do Mike Nichols, diretor do filme, que ela também fala muito sobre esse diretor, né. E sobre o Virginia Woolf é exatamente essa cena. Se você procurar, você encontra essa cena se É a mesma comparando. coisa. Que eles estão debatendo e aí abre a porta e ela tem que mudar, né, a expressão: "Opa, não, tá tudo bem, que isso". Uhum. Então assim, a Olivia é uma coisa muito legal, porque você vê que ela é uma pessoa que tem muitas referências, tem bagagem sobre o cinema clássico hollywoodiano, mas tem uma referência clássica, Uhum. né. A introdução que você falou, conforme você foi falando, eu fui, caramba, me tocando nisso tudo. A introdução, de fato, ela é distante um pouco do resto de todo o filme, porque fica aquela montagem, né, diferente, com os É, letreiros passando. Mas, cara, hoje é muito difícil você ter esses créditos dados no início do no filme. início do filme. Hollywood clássica, isso era o padrão. Então eu vejo muito também, assim, talvez até com um certo nível de homenagem, entendeu. Esse é o tipo de cinema que ela se apaixona, né. Então Sim, ela fazer essa montagem, ao gravar ali em película, é muito em buscar essa referência ao Hollywood clássico, mas o filme que ela faz é uma leitura moderna desses clássicos, sim. que é exatamente o que ela faz no Booksmart, no Booksmart que eu falei, que o Booksmart, eu não sei se você viu esse filme, é o de Não, 2019. não vi. É um filme à la John Hughes, que é aqueles filmes dos anos 80, de adolescentes finalizando o ensino médio, e que Uhum. nunca tiveram alguma relação sexual, e são os nerds, são os excluídos, são os outsiders, né. O Aqueles filmes dos anos 80 são quase todos assim, são do John Hughes. Sim. Clube dos 5 é dele, Uhum. enfim, e por aí vai. E aí, o filme dela também é um pouco nesse sentido, mas também é moderno, esse Booksmart. Esse Booksmart são primeiro que são mulheres protagonistas, né.
Não é o clássico dos anos 80 que são só um grupinho dos meninos nerds, são mulheres protagonistas. E tem uma parada que no final, tipo, o grupinho da galera do bullying, dos populares da escola, eles não são burros, eles também passam pra MIT, pra não sei aonde, e eles falam: Uhum. "Ué, você que não aproveitou a sua vida, porque a Eu gente aproveitei, fui um babaca e passei aqui. o fulano de tal que joga futebol, ele ganhou lá a bolsa por jogar futebol. Você ficou estudando Uhum, e acho que nem lembro se a menina passa ou não também". Então, assim, uhum. também é uma leitura moderna. Então, por mais que ela faça muita referência e busque esse Hollywood clássico, ela tá sempre fazendo Ela uma leitura atualiza. moderna, né, É. atualiza, né. E é muito isso, esse filme que a gente tá assistindo agora, assim como a gente falou sobre o drama, sobre o filme romântico, né, contemporâneo, É, no ele episódio entra nessa sobre o drama a gente categoria. estava falando sobre isso, exatamente. E o pessimismo, e de onde vem esse pessimismo, né, e de não conhecer o outro, tá tudo ali batendo, né. E e a gente tá vendo como tá ganhando espaço esses filmes, assim, entre aspas, mais pé no chão, filmes que são mais mundanos, depois de Uhum. passar uma década bombardeado por efeitos especiais e Espaço. hominhos de capinha, como, né, tá dando um respiro e tá aparecendo filmes, porque esse filme tá ganhando dinheiro, tá rolando Sim, ainda lá sim. em Hollywood, tá fazendo bilheteria, então tá E tendo como a gente espaço. falou, não estava nessa expectativa quando foi lançado, né. E zero nessa expectativa, então você vê já um movimento, assim, de ganhar espaço. E não vai ser Uhum, à toa daqui pra frente, porque essa cara, ela teve que brigar pra esse filme sair. Então não se surpreenda que daqui pra frente mude o tom e apareçam mais produções nesse estilo. uhum. Ó, pô, o drama deu dinheiro, esse Deu deu dinheiro, dinheiro, tem uma questão é de barato, mercado. é É, barato fazer um filme desse, entendeu. Então, assim, Hollywood trabalha nessa lógica, como que a gente sempre fala, né. é. Mas eu acho muito legal esse filme da Olivia por isso, porque ele referencia muito os filmes clássicos e faz essa roupagem, né, nova. E a Olivia, cara, outro exemplo que ela pega muito desse Mike Nichols, que é o que eu ia falar, que eu falei que ia comentar sobre a parte de improvisação. O Mike Nichols, ele é um diretor que dá muito espaço para o ator improvisar, né. Isso não é assim que todo diretor trabalha. Cada um tem seu método, né. Você nunca veria um Kubrick dar o espaço de liberdade para um ator criar, Improvisar ali. né, como o Mike Nichols faz. O Mike Nichols, cara, cara, ele começa com Quem Tem Medo de Virginia Woolf. O segundo filme dele é A Primeira Noite de um Homem. Você já viu esse? Que é o com Dustin Hoffman, que ele tá novinho. Ah, novíssimo, né? É, que ele tá bem novinho, aí ele pega uma tia lá e no final ele casa, ele vai embora de ônibus. E o final também é super estranho, o final deles. Depois a gente pode até voltar nesse final, que tem a ver com o final do Convite, mas enfim. Enfim, esse é o do Mike Nichols, né, e ele dá muita liberdade. E o que que a Olivia faz, nesse Hum, filme principalmente? E que eu acho que ela conseguiu trazer o lado dela de atriz e pesar isso que eu acho que é o que é a característica de direção da Olivia nesse filme. uhum, Ela fez uma pré-produção, né, tipo um laboratório com os outros atores, com a Penélope, com o Edward Norton e com o Seth. O uhum. Seth é um cara de improviso, de comédia de improviso. O Norton também, ele é um cara conhecido por ser do método, de mergulhar no personagem e tudo mais. E aí você vai ela não faria o papel, não sei se você leu sobre isso, ela não faria o papel da personagem, a Olivia, seria cara, é uma atriz que faz A Chegada, uma ruiva, esqueci o nome dela, cara. M alguma coisa. M alguma É, coisa. eu não lembro exatamente, mas enfim, é essa, né, e aí ela teve que sair da produção e aí, cara, eles: "Não, Olivia, cara, você tem que fazer. O filme é muito sobre você, você tem que fazer", e ela vai e entra, né. E nesse laboratório ela falou que eles foram, improvisando muito, né, e o Hum, roteiro foi sendo reescrito e eles fazendo as cenas, e o roteiro sendo reescrito enquanto eles faziam as cenas. E quando ela foi pegar pra filmar, de fato, com toda essa pré-produção, ela foi ela fez uma coisa que não é muito comum, que é filmar em ordem. Ela pega e filma um filme em ordem. E quando ela faz isso,
ela meio que dá um espaço para o improviso surgir. Porque Uhum. o improviso inicial foi o que abriu espaço para reescrever o roteiro. E eles dominando aquele material, eles também foram improvisando ali no set. E Sim, como o filme foi filmado em ordem, o que surgia de proposta podia ser adotada e mudaria a sequência. sim. Porque se o filme fosse fora de ordem, digamos, começaram a filmar no final, Aí isso poderia dar não encaixar. impediria, né, espaço para criar. Sim. E uma cena que é totalmente improviso, que foi A da proposta dos Penélope atores. Cruz. Não, é a cena do eu não sei essa, talvez você me conte Essa depois, é. mas É. foi a cena do Edward Norton, a história que ele conta. Quando ele Ah! revela o que a gente tá falando no início de Sean, não, mas não era Hawk, Ah, aquela cena em sim, que ele revela o porquê do nome dele, que é o que, tipo, muda para o último ato, pra resolução ali do filme, né, sim. essa cena ele chegou pra Olivia e ele falou: "Cara, eu queria fazer uma cena que é um monólogo, mas eu não quero eu quero que a gente só grave no dia, eu só quero fazer essa cena no dia". Deu pra perceber um pouco ali, todo mundo meio E ele falou assim: "Cara, e assim, e não me filma no primeiro take, filma você, eu só que filma a sua reação". E tu vê que aham. ela tá lá no filme, ela tá É chorando, isso. abalada, né. Então, assim, aquela cena foi algo proposto por ele, cara, e que é algo que se você retira hoje do roteiro, cara, cria dificu não é o que cria um link ali de mudança para o último ato. Então, como é que esse filme foi sendo criado nesse improviso, nessa coisa também, né, Sim. de espaço dos atores, que é algo que muito diretor grande, clássico ou até contemporâneo não teria esse espaço. Isso é legal de saber esse aspecto da produção. É, a Mas você falou ia cena falar da Penélope. isso, porque também foi improviso, não estava no roteiro a fala, que surge uma questão lá que eles falam sobre o mudança de humor da mulher e tal, não sei o quê, e aí o personagem acho que é do Seth, ele fala, tipo, aquela Sim. piadinha que todo homem faz, né, da menopausa, da perimenopausa, blá-blá-blá, nã-nã-nã. E aí a personagem da Penélope Cruz tem uma fala bem contundente dizendo: Uhum. "Imagina o que As como você ervilha se lá, né. sentiria". É, e aí isso não estava no roteiro, e é uma maneira, assim, também de trazer para o cinema, para um espaço onde as pessoas vão assistir e tal, é esse debate que é um debate muito contemporâneo sobre os corpos femininos, né, e sobre os corpos femininos maduros, falar sobre perimenopausa, tentar explicar ali minimamente como que se sente a perimenopausa, que não é uma coisa para ficar rindo, para ficar debochando da mulher, né, que é justamente isso, tipo, qual é o como você falou, Olivia Wilde, ela era conhecida por ser muito bonita e tal, então os papéis que sempre foram oferecidos a ela eram visando esse padrão, né. Então, assim, Uhum. existe um interesse do mercado, da indústria, nos corpos das mulheres, sobretudo quando elas são jovens e quando elas apresentam determinado padrão de beleza ali, né. E as mulheres, conforme vão envelhecendo e aí até mesmo, perdendo a sua capacidade reprodutiva, que é aquela que mantém o mercado, né, porque é da procriação, quando a mulher não pode mais procriar, ela passa a ser mais invisibilizada e não passa a ser mais negligenciada do que normalmente ela é. Então, é um debate que a gente tem muito discutido muito, né, no campo dos estudos feministas, enfim, de gênero, e aparece ali. E não era uma coisa que estava no roteiro. A Penélope Cruz, ela até fala nas entrevistas, assim, ela fala: "Não, tinha essa cena que falava isso", eu falei: "Cara, se a gente vai falar sobre isso, a gente tem que falar. Não adianta vir só e ter a piadinha ali, né, do cara e acabou. Não, vamos falar Uhum. de fato que é isso". E eu achei muito Ah, bacana. maravilhosa essa e é desse jogo, né, de proposta e resposta, e a resposta dela tudo Eu acaba num constrangimento, mas numa verdade ela é sempre muito incisiva. E você falou a gente falou sobre a questão da Olivia, tipo, que é esse typecasting, né, que tipo, a pessoa é sempre tipo o Seth Rogen, ele tá sendo o Seth Rogen como sempre ele é. E sim. tudo bem, porque tá muito legal nesse filme, mas é o que ele é. A ideia da mulher latina, né, Ter sabedoria e ter uma sexy, coisa mais sensual, é sexual e super de clichê também, liberdade sexual. É, né, é super clichê também, né. sim. Então assim,
O filme Inclusive ele a é minha a escrito. minha a minha blusa hoje foi em homenagem a Penélope Cruz. Ah, maravilhoso. O filme ele é cheio de clichês, talvez não à toa, né, mas assim, essa coisa da como a gente falou da latina, a parada da: "Ah, vamos botar uma música aqui de orgia, não sei o quê", aí bota Xadê, com o filme, com vinho e não sei o quê. Ele tem muito disso, mas não são clichês que atrapalham, só reforçam realmente, né, essa dinâmica desse casal. O filme ele é escrito pela filha do Quincy Jones, a Rashida Jones, Ah, não com sabia. outro cara, deixa eu ver aqui o nome dele, que eu não vou lembrar de cabeça também, que é cadê o nome dele? O Will McCormack. Eles inclusive escreveram junto com uma cacetada de gente o Toy Story 4, mas Ah, acho que esse vai ser o filme em que eles vão se apresentar para o mercado: "Olha só, agora nós somos roteiristas", né. E eles tiveram, né, a consultoria de uma psicoterapeuta muito famosa nos Estados Unidos. O estadunidense adora isso, né, de criar maior psicoterapeuta sexual do mundo, a fulana de é, tal, né, o maior guru espiritual do mundo, não sei o quê. Eles adoram esse tipo de coisa, né, e se vendem muito com isso, mas eles tiveram a consultoria dessa, que é a Esther Perel, né. Eu eu acho não que é. conhecia nada, assim, do Foi trabalho dela, apareceu mas numa revista, numa reportagem, acho que de algum jornal uhum, agora, não falando. foi? É, que ela tá no filme exatamente para lidar sobre essa consultoria sobre essa questão de problemas, né, conjugais, os problemas Verdade. dos casais, mas, e é isso, eles adoram ter a consultoria da fulana de tal, que é best-seller, né, e é a principal o website dela, eu fui procurar aqui, dessa Esther Perel, é assim, é a maior psicoterapeuta sexual do mundo. Nossa senhora. Se você já se apresenta assim, cara, eu já tenho um problema com você, O entendeu? estadunidense ele tem isso, né. Tem. Pior que ela é belga, mas enfim, fez Ah, carreira lá. Entendeu como é que funciona o mercado, né, é. editorial de lá. Mas, assim, teve uma cena desse filme, eu acho que não tem tanto filme que a gente pegou pra falar sobre cenas, especificamente sobre cenas, mas eu queria, tipo, exemplificar tudo que a gente falou um pouquinho, né, desses aspectos de produção em uma Uhum, cena. Que uhum. é o momento em que eles fazem oficialmente o convite, né, porque primeiro eles falam que qual é a origem do barulho, né, porque tem toda essa coisa do que Que o eles personagem do fazem Seth Rogen vai barulhos. reclamar, É, que eles são monstruosos e fazem barulho lá em cima e tal, e aí quando ele reclama e tal, eles contam que eles fazem essas orgias, essas festas sexuais, e depois disso eles vão oficializar o convite, que eles desceram lá com essa intenção, de né, convidá-los, de os convidá-los para uma personagens festa. da Ou o apressadinho do rock que é: "Não, mas se vocês quiserem hoje também, estamos para jogo", estamos né. aí pra isso. O que se mostra problemático logo em seguida, né, e que a personagem da Penélope havia avisado: "Cara, esse pessoal não tá pronto". É. E se você rever, tu vê nessa cena em que, tipo, ele fala: "Ó, mas se vocês quiserem hoje", ele fala isso umas 3 vezes durante o convite. E ela fica assim: "Caraca", e depois revela que de fato ela: "Cara, eu avisei, você não escuta", que é também o problema que existe entre os 2. 2. Né. E nessa cena é o seguinte, o personagem da Olivia, ela tá bem afastada ali de quadro do personagem do Seth Rogen, e conforme eles vão falando sobre o convite, né: "Ah não, a gente podia hoje, né, e tal, vocês 2, nós 4". Aí ele até fica assim: "Eu também? Eu tô na eu tô incluso, Ele não né?". acredita, né. Ele não acredita. Achei que E vocês aí só queriam você comer minha mulher. exatamente, ele acha muito isso, né. E aí, vem ela começa a se aproximar dele quando os 2 estão um interesse em comum. Uhum, Desperta o interesse em comum dos 2, que é ter essa troca de casais. E aí uhum, ela começa a se aproximar dele, de fato, e aí a câmera fecha legal, né, nos 2 personagens, o casal, que é o Seth e a Olivia. E aí, na primeira vez que eu assisti o filme, eu fiquei muito com a impressão de: "Nossa, a casa é bem azul", os 2 estavam vestidos também muito azul, é. né. E aí,
tem um quadro, assim, que fecha, que tá o Seth, aí tem uma pilastra passando no meio, e tem a personagem da Olivia. E eles se aproximam, isso que é blocagem. Blocagem é como se coloca os personagens, né, em cena, onde eles vão parar em cada momento e tudo mais. Isso já diz muito. Como eles se aproximam, de fato, existe algo de interesse em comum. Uhum. Só que aquela pilastra ali no meio revela que ainda existe algo que separa eles, né. Não é à toa aquela pilastra, né, ali. E é tudo muito azul. A roupa ele tá com um casaco meio jeans e ela tá com essa roupa, assim, bem fechadinha, né, e É, tal, um azul mais clarinho, mas azul sim. mais clarinho e tal, que tem esse azul um pouco dessa tristeza, dessa depressão, mas não é o mesmo azul. O mesmo azul da parede, da roupa do Seth, da roupa dela, não é o mesmo azul. E tem uma cena que quando eu vi o filme, tipo, na primeira vez me passou muito, assim, tipo: "Ah, legal essa cena, só pra construir ali uma eu achei que era só pra construir uma aproximação entre a Ah, personagem não, a do da quarto. Olivia do quarto, da Olivia com o Rock. Porque o Hum, Rock dá muita atenção ao esforço que a Olivia dá, o personagem da Olivia dá em é decorar a decorar a casa, né. casa. E eles estão debatendo sobre as diferentes cores de azul pra pintar uma parede. Uhum, Então é um diálogo direto com essa cena, né. sim, Essa cena é muito mais do que mostrar como o personagem do Rock se aproxima da personagem da Olivia, né, da Angela. Ele fala muito sobre como eles estão em diferentes tons de azul, o casal, né, sim, essa distância. Então é uma cena que consegue resumir e fazer ali retornar algo lá atrás no filme muito interessante, né. É muito legal isso, esse cuidado. Você vê que é um filme bem cuidado em muitos aspectos, né. Então, tem improvisação, mas tem blocagem no set, tem esse trabalho de câmera. Uma coisa que foi o que eu vi na entrevista dela, sobre câmera também, falando hum, sobre cinematografia, que quando eles entram no apartamento, e estão se apresentando, né, os personagens do Rock e da Pinha, uhum, você vê que o per to todos têm umas câmeras paradas, eles estão em câmeras paradas mesmo. E a Pinha é uma que se movimenta, e é a única que se movimenta com a Steadicam, que é o movimento de câmera, mas que não tem aquela câmera tremida no ombro. É um movimento, mas um movimento bem parado, bem fixo, entende. controlado, aham. Ela queria de fato, ela criar uma imagem diferente da Pinha. Não é só pelo diálogo dela e pelas coisas que ela fala que ela tem uma sabedoria maior, assim, do que os outros, né, não é só por isso. De fato, a forma que a gente tá sentindo o movimento dela em câmera, diferencia ela de todos os outros ali. Uhum. Isso é muito legal ver esses Caraca, eu aspectos, né. não sabia disso, mas faz Isso sentido eu agora. não vi, isso eu não percebi, tipo, isso aí eu fui vendo depois, né. Essa Uhum, que eu dei exemplo da deles parados com a pilastra no meio é algo que eu consegui ver ali assistindo pela segunda vez. Mas ela uhum. falou: "Existe a câmera pinha", que era exatamente com esse propósito, de diferenciá-la da sensação de movimento dela, quase que como criar uma entidade, porque de fato a personagem É da é Pinha é a sabedoria total, é. né. Eu tenho um grupo que eu participo muito E que faz legal. a grande virada ali também no final do filme, né. Uhum. É o que acontece que eles desaparecem, né. É, vai Eles ali no vão e final que dá aquela depois que meio virada que se total. resolve, né, o diálogo entre os casais, o conflito entre o casal, ela vai pegar lá o flan e quando ela volta eles sumiram. É. E aí, se você quiser interpretar isso que eu falo do grupo lá, que o pessoal levantou essa hipótese. Cara, talvez eles nem existissem, são entidades que vieram ali para resolver. Eu acho que é demais, mas assim, Eu também acho, eu também acho. mas é Mas uma coisa engraçado esse detalhe de esse detalhe é tudo. engraçado, mas sabe uma coisa também que eu acho muito interessante do filme, assim, e que, às vezes as pessoas deixam um pouco passar, que é um pouco, tipo assim, ficam como tem essa questão, tipo, da orgia e das trocas e tal, e da questão do sexo, né, foca muito assim no e como na hora lá, né, quando eles decidem: "Ah, então vamos trocar", eles se dividem, nisso, né, a personagem da Olivia, a Angela com o Rock e o personagem do Seth Joe com a Pinha, com a personagem da Uhum, Penélope Cruz. Mas se você também for reparar, né, assim, olhando, assim, vendo, assistindo o filme, cara, existe um grande desejo da personagem da Olivia Wilde, da Angela, na personagem da Penélope Cruz, muito maior do que no personagem do Edward Norton, né. uhum. Ela deseja ali,
a imagem que ela construiu daquela mulher, por uma falta do que talvez ela tenha dela própria, Perfeito. né. Então, ela sente que ela perdeu algo, e aí entra muito brevemente, às ve em algum momento do filme, a questão de que ela tirava foto, e que ela abriu mão de tirar foto para o casamento, a família e tudo mais, né. Mas assim, eu vi muito mais pulsante um desejo da Ângela pela Pina, e aí não é um desejo como eu estava falando, porque eu acho que vai muito para além da questão do sexual, é a questão do Uhum. desejo mesmo, né, e o desejo naquilo da falta, o objeto que falta, que lhe falta, né. E na imagem que a gente projeta na nossa imaginação sobre o outro. Então, assim, é uma imagem da Pina que ela construiu que mantém ali esse que condensa ali esse desejo, né. Então, não é que deseje uma pessoa, mas deseja aquilo que a gente acreditou que aquela pessoa é, né, aquilo que a gente construiu. Então, muito mais do que essa questão de desejo do desejo sexual pelo outro, pelo, né, pelo no caso o Rock ali, enfim, tudo mais, o personagem do Edward Norton, eu vi muito mais essa questão, no caso da personagem da Olivia Wilde, né, da Angela, por essa imagem de uma mulher que difere do que ela entende de como ela se vê, a própria Angela, né. Então, tipo, eu desejo aquilo ali, sabe, uma mulher livre, cheia de potência sexual e tal, não sei o quê, que faz esse barulho todo, que tem não sei quantos orgasmos numa noite, né. Aham. Então é um pouco isso, eu acho que vai projetando ali, e eles projetam, né, os 2 vão projetando ali nesse casal que chega, que recebe esse convite, que vai fazer um outro convite, são vários convites, Uhum. né, os seus desejos, os seus conflitos, e no final, vai se desvelando ali um pouco, né, eh, a questão que o casal vive, né, os casais, no caso, porque como a gente falou, o casal da Pina e do Rock, eles também têm um descompasso em algum momento, né, eles às vezes não se escutam, como essa cena que você falou, que ela fala: "Cara, tô falando que não dá, eles não estão", e ele insiste, e no final também tem uma questão de que ele corrige uma pronúncia dela, do inglês, e ela fica fuleira falando que o espanhol dele é horrível, mas assim, mostra que não é o o que assim, o tempo que eles estão ali, né, até essa cena que eles começam a discutir mais, eu acho que essa cena é uma cena interessante na desconstrução dos que os personagens da Angela e do Joey constroem sobre esse casal, como se fosse Uhum. um casal muito harmônico, muito cheio de desejo, sabe, e como se não tivessem conflitos, e aí aquela cena também, tipo, para eles desconstrói um pouco essa imagem que eles construíram e que eles desejam, porque é o que falta ali na relação deles, né. Então É. calma, espera aí, porque o filme começa assim, os 2 brigando, né, no apartamento. A Angela e o Joey: "Não, eu não quero isso, vai, vai, sai, faz de novo, entra de novo e tal, não sei o quê, nã-nã-nã, lá-lá-lá". Então, eles 2 vivem um conflito, apesar de ter essa questão que eles falam depois da falta do sexo e tal e tudo mais, que é um outro caminho também, que a gente vai ver depois ali, né, que não é a questão não é a falta do sexo em si, mas é a curiosidade sobre o outro, a admiração ali sobre o outro, enfim. Mas eles não imaginam que o que eles passam, assim, nessa questão, tipo, de conflitos, que esse casal que eles imaginam ali, esse casal desejante, esse objeto que falta ali para eles, né, possam sofrer isso também. E aí essa cena meio que desvela que esses conflitos são inerentes a todo tipo de relação, né, e que eles Uhum. fazem meio que uma projeção ali. A intimidade, a gente compara, né, eles no caso eles estão comparando a intimidade deles com uma vitrine, que eles imaginam, que eles projetam a intimidade do outro, né. Uhum. E contemporaneamente a gente faz muito isso. Hoje, né, assim, a gente falou sobre isso já acho que em outros episódios, sobre a questão, tipo, de rede social e construções de narrativa, e a gente desejar o que a gente vê, sendo que esse desejo é o que falta na gente, mas ao mesmo tempo, considerando redes sociais, muita coisa é construída, né. Sim. Não só construída por nós mesmos, na nossa imaginação, mas existe até uma própria construção do outro em se montar um outro. Não sei se eu me fiz entender muito bem, Não, assim. sim.
né. perfeito. Então é isso, o desejo ali, não é só uma questão de necessidade ou de vontade sexual, não é isso. Eu acho que mostra o filme ele vai desvelando essa camada do desejo como aquilo que nasce da falta, e porque falta eu desejo, né. É esse preenchimento por um objeto de uma falta. Então o desejo está sempre direcionado um pouco nisso, então ele se desloca, né, o desejo ele vai sempre se deslocando, assim, e tal, enfim. Eu consegui pensar um pouco por esse caminho, assim, vendo o filme, sabe. Que eu acho que Uhum. é a grande sacada, não é um filme sobre monogamia, não monogamia, relacionamento aberto, enfim, sobre sexo, sobre não é, não é, eu acho que a grande questão é isso, é sobre o desejo, e o desejo não é o que tá ali no objeto, né, por exemplo, não é o casal, mas é aquilo que a gente imagina sobre o que aquele objeto completa em nós. É Uhum. a falta, né, o desejo ele Sim. preenche essa falta, assim. E E muito de onde vem essa falta, né. Assim, porque uma coisa eu achei interessante você estar falando sobre a forma que a personagem da Angela olha a Pinha. uhum, Os 2 personagens do Joe e da Angela, eles têm, jornadas de ponto inicial e final muito iguais, mas a forma que dá essa jornada é diferente. Porque o personagem do Joe já olha o personagem do Rock com inveja, uma com ameaça, então uma ideia. ele joga piadinha, porque ele adora quando ele descobre que o nome do cara é Rock, é tipo Rock de rock mesmo, aí ele trabalha sempre nessa dinâmica, mas ele também tá igual ao personagem da Angela de olhar o outro, né, de onde vem essa falta. E os 2 passam por essa jornada de se perder com o tempo, né. É, O que move eles como indivíduos, as paixões deles como os indivíduos, e naturalmente se separando como casal, né. exatamente. E o final, eh talvez eles consigam perceber isso até vendo, né, esse casal que seria modelo também ali mostrando uma falha, e depois de ter trabalhado profundamente sobre como tá desgastada a relação entre eles, que eles meio que ser "Cara, realmente a gente tem que se separar e tudo mais", e eles vão pra ambientes diferentes, e aí o personagem do Joe faz um negócio, que é a forma como inicia o filme, que ele é um músico, né, e ele inclusive acabou dando aula para música para numa escola, mas ele queria ser um artista de rock e tudo mais, e ele se recusa até a tocar piano, tocar a música dele da Música, época, e no final, depois de toda essa questão que eles estão refletindo, né, ele volta a tocar, né, o piano, que é o que remete muito à paixão dos 2, né. sim. Que é E falado ela vai nessa cena que a Penélope Cruz meio que centraliza ali pra botar, acho que às claras, assim. A uhum. questão principal ali do casal é tipo isso, vocês não estão se entendendo mais, vocês não têm mais interesse um no outro, né, Um não no tem mais outro e nem a si em si mesmos. mesmo, isso que eu ia falar, e nem em Porque si ela mesmo. pergunta Não tem claramente: "Você se comeria?" é, Aí chega pro outro: "E você se comeria?" Aí é. claro que o episódio o personagem do Seth Rogen faz uma piadinha, né, o que você esperaria de um homem como aquele, eu só me fodo também, né, eu não ela não tá transando comigo, então eu tenho que transar comigo sozinho. Mas Aham. a pergunta dela é central, porque é muito sobre como eles estão como indivíduos, pra depois eles também estarem como casal. Sim. E se no final, se de fato eles se separam, se eles acabam ficando junto, tanto faz pra mim. É, não é a questão, né. Não é questão, né. É uma cena muito bonita que ele vai tocar, então ela volta ali e a câmera se afasta, olhando por fora do apartamento, Sim, pela né, janela. assim como o personagem do Rock ficava olhando É, a pesso nós ali, esse voyeurismo do cinema, a gente estava a olhar ali agora agora a gente vai olhar distante, antes a gente estava olhando por dentro do casal, agora a gente vai olhar distante, porque eles meio que resolveram essa questão, eles estão lá no momento deles, isso pertence a eles. Se eles vão se separar, se eles vão ficar juntos, se eles vão recuperar o amor próprio, tanto faz, a gente já viu essa jornada, agora é com eles. A gente vai olhar isso do lado de fora do apartamento. Eu achei maravilhoso essa cena final.
É, desse jeito, assim, né. eu acho E que é muito e tipo, e tem uma coisa muito de espelho no filme inteiro, espelho espalhado que é outra coisa de cinema de Hollywood clássico, de ter espelhos em cena, mostrando uma sim. ambiguidade ali de momento, de diálogo, né. E ela usa muito isso no início do filme, né, depois se perde ali, mas no início do filme tem direto o uso de espelho, assim, né. E no final, assim, agora a gente tá do outro lado do vidro, né, a gente tá olhando lá da janela, afastado e tudo mais, então, eu gosto muito desse final, que também é um final tão ambíguo quanto o final que eu estava falando de referência dela do Nichols, que é o final do filme do Dustin Hoffman, Uhum. que é Uma Noite, A Primeira Noite de um Homem, que o final ele se casa, e aquela coisa, eles saem correndo, o casal, e ia ser aquela coisa de sensação de final de felizes para sempre. A cena parece muito isso. E aí eles entram num ônibus aleatório, eles sentam lá no fundo do ônibus, e aí quando eles sentam no ônibus, eles param por um minuto, fica um silêncio constrangedor, meio que um olha para o outro, E e aí? acaba o filme aí. Entendeu? Então É, porque é o que você falou, é um pouco isso, porque fica aberto ali, não dá pra dizer, porque antes dessa cena eles chegam à conclusão de que é isso, que eles vão se separar, que um não tem mais ali, essa curiosidade no outro, que deixou de ser aquele objeto do desejo, né, enfim. E aí desejo nesse sentido, não ser só sexual, né. uhum, E aí a gente viu também como eles se perderam deles próprios, nessa própria questão de, tipo, dele não tocar e que é uma coisa que ela fala, que ela tinha se apaixonado por ele, pelo espírito alegre, ele tocava piano, ficava som na casa e tal, e que ele abandonou e virou um velho, um chato reclamão, e ao mesmo uhum, tempo tem um espelhamento ali também do que acontece com ela nisso, enfim. E ele chegou a essa conclusão: "Não, então eu vou dormir aqui no sofá, vou dormir no meu escritório, você vai para o quarto, beleza, nã-nã-nã". E ele começa a tocar. E aí tem essa aproximação dela, né, talvez assim, e aí eu acho que tem muitas camadas, tipo, do convite, né, o convite que eles fazem, porque eles desejam um ao outro, o convite que os outros fazem, porque acham que podem ser interessantes ali para a dinâmica deles, né, do grupo lá da orgia uhum, e tal, enfim. Eh e esse final acho que fica um pouco aberto, assim, pra gente, no sentido do convite que o próprio filme nos faz, depois da gente vir acompanhando essas dimensões e essas nuances, tipo, do desejo, da onde está o desejo, dessa construção do outro, né. E como você falou do espelho, tal, não só da ambiguidade, mas o espelho também traz aquela questão do olhar, né. Então no final, assim, no limite, eu acho que o filme ele também faz esse convite a voltar a olhar para o outro com uma curiosidade, né, com o desejo, e voltar a olhar para si também, porque isso também é importante, né, mostra um pouco ali que ele se perdeu ali dele e ela se perdeu dela, quando eles pararam também de olhar para eles próprios, para o que eles desejavam, para o que eles queriam, o que fazia falta neles, né. E eu achei isso interessante, assim, do é. do da 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 preservação da alteridade do outro, do entendimento ali do que é o outro, da curiosidade no outro, mas também em si, né, na sua construção da sua identidade, assim. Então é voltar a olhar eu mesma, voltar a olhar o outro como essa coisa que todo mundo tem, de um aspecto Uhum, desconhecido, né, e tipo: "Cara, isso aqui me move por alguma coisa, essa pessoa aqui me instiga por um outro aspecto", sabe, e que é um aspecto que eu não conheço, eu quero conhecer. aham. Isso me falta, ali, tá ali, ó. E a gente convidado a fofocar esse casal, ia ver essa jornada deles e depois a gente é desconvidado e agora se convide a si mesmo a pensar sobre isso. Isso, Que é muito uma exatamente. pegada muito também dessa parada que a gente estava falando sobre psicoterapeuta e é uma coisa muito dessa da Esther, né, uma coisa, autoajuda, então vamos fazer essa agora com você, reflita com você Tipo, também. não à toa isso é uma cena muito pequena, considerando o filme inteiro, né. A própria Uhum, cena da Penélope Cruz como essa terapeuta sexual, enfim, e tudo mais, e o que acontece logo depois é uhum, bem curtinho, bem no final, meio que só tipo: "Tá, uhum. agora é isso galera, pensem aí, voltem a olhar para É. vocês". Eu gosto muito desse final, acho que funciona bem dessa maneira. Eu gostei também, eu gostei bastante, eu gostei bastante. É melhor do que aquela coisa definida, tipo, separaram, ou não, voltaram. É.
Eu adoro esse tipo de finais assim, né. Não à toa o meu final também é muito assim, no meu É, do seu eu filme, é adoro verdade. essas pegadas. É Mas isso. enfim, acho que é isso, né, Mar, a gente conseguiu falar bastante aqui até do É, não, convite. e detalhe, né, gente, a gente começou aqui falando: "Ah, tô cansada, vamos falar pouco hoje, não vai Não estamos render". enganando ninguém, né, que a gente tá cansado. Falei: "Não, zero carisma". Falei: "Ed, tô zero carisma hoje, não vai render". Ele: "Não, também não, vai ser curtinho", tá aí, a gente já tá, ó, É, tá aí, falando 9h40. falando um Tá monte bom, de coisa. Tá bom, tá bom, tá ótimo por hoje, né. tá bom. Gente, muito obrigado pra quem ficou assistindo até aqui, né. Obrigado por aceitar esse convite. Esse convite a desejar mais. Boa noite a todos. Mar, um abraço. Beijo, Ed, beijo, pessoal, até o nosso próximo episódio.